Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa, pelas ondas amigas da Rádio Relógio em 580 e também pelo site no radiorelógio.am.com.br e você que nos acompanha também pelo aplicativo. Meus amados, olha aqui, agosto chegou. Lembrando, tá, que hoje quero lembrar você que a gente vai falar sobre amamentação. Como assim, Paulo Roberto? Bom, lembrando que agosto, né, gente, e o 8º mês do ano, né, é conhecido pela campanha Agosto Dourado, que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. E para falarmos mais sobre esse assunto, né, nesse 1º de agosto de 2025, em que também é celebrado o Dia Mundial da Amamentação, eu vou conversar agora com a médica, ginecologista e obstetra, doutora Luana Ariadne Ferreira. Doutora, em primeiro lugar, muito obrigado, tá, por essa recepção. Bom dia, e quero destacar que os nossos ouvintes estão opostos, né, aqui na programação. Todos estão opostos aqui na programação, ouvindo o nosso Manhã Melhor. Obrigado aí mais uma vez. Bom dia, doutora. Olá. Olá, caros ouvintes da rádio. Eu sou a doutora Luana Ariadne, médica, ginecologista e obstetra, e vim reforçar com vocês o Agosto Dourado, o mês de conscientização sobre o aleitamento materno. Fiquem comigo que vou responder alguns questionários sobre esse tema tão importante na vida da mulher. Opa, obrigado, doutora. Quero só destacar, gente, só corrigindo, todos estão apostos, né, ouvindo aqui a programação da nossa querida Rádio Relógio. Perdoe-me. Bom, doutora, a primeira pergunta é a seguinte. Explica aqui para os nossos ouvintes, né, qual a importância da amamentação, de que forma o leite materno ajuda no desenvolvimento dos pequeninos, dos bebês, doutora, por favor. A amamentação é essencial porque fornece todos os nutrientes que o bebê precisa para um desenvolvimento saudável. O leite materno é rico em anticorpos que ajudam a proteger o bebê contra infecções e doenças. Ele fortalece o sistema imunológico do bebê, ajudando a combater vírus e bactérias. Então, a gente incentivando esse aleitamento, mantendo esse aleitamento exclusivo, é importante para que a gente vai estar protegendo esse bebê de vários tipos de infecção e várias outras alterações que podem acontecer sendo expostos a bactérias e vírus. Então, por isso que a gente precisa reforçar sobre o aleitamento durante toda a gestação e logo imediatamente após o nascimento desse bebê. Além disso, ela cria um vínculo afetivo muito forte entre a mãe e o bebê. Então, por isso é tão importante a gente conscientizar a população no modo geral sobre a importância da amamentação e incentivar essas mulheres dando conforto e apoio durante todo esse processo do aleitamento materno. Boa, doutora. Muito boa essa resposta. Doutora, quais as dificuldades mais comuns enfrentadas, né, pelas mamães durante o aleitamento materno? E como elas podem ser superadas? Por favor. Claro que às vezes algumas mães enfrentam dificuldades em relação ao aleitamento, então a gente precisa encorajá-las, né? Mesmo tendo essas alterações e dificuldades, algumas podem enfrentar dores ou rachaduras, alterações de pega, né? Mamilos planos, então são coisas que preocupam bastante a mãe. Além disso, algumas têm dificuldades em relação à produção do leite, então algumas ficam com receio de que aquele leite não está sendo suficiente para o seu bebê, que a produção do leite não está sendo boa para aquele bebê. Então, tudo isso a gente precisa fortalecer. Essas são as principais dificuldades que as mães se enfrentam durante o processo de aleitamento. Então, dores no seio, dificuldades na pega, mamilo rachados e preocupação com a produção do leite. Se você tiver ajuda, né, de profissional de saúde para poder te orientar em relação ao aleitamento, até mesmo procurar um consultor de amamentação, pode ser muito útil para tentar superar todas essas dificuldades. Existem também cremes específicos que podem aliviar os sintomas de rachadura e as consultoras orientam em relação às técnicas para melhorar a pega do bebê, o que vai diminuir muito as rachaduras, vai diminuir a dor e vai melhorar a produção do leite. Certo. Lembrando aos nossos ouvintes que eu estou conversando com a médica, ginecologista e obstetra Luana Ariadne Ferreira. Estamos falando aqui sobre o Agosto Dourado, meus amados, que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. Doutora, a nossa ouvinte Catarina, né, está aqui perguntando o seguinte. Para ser mãe, doutora, ela está, né, perguntando aqui a senhora o seguinte.
Aqui, até que idade a criança deve ser alimentada aí com leite materno? E quais as consequências na saúde do bebê quando recebe aí o leite materno apenas por um mês, por exemplo? Ela tá querendo tirar essa dúvida com a senhora, doutora, e eu quero que a senhora responda aqui para ela, né? Tá muito curiosa. Ela tá para ser mamãe em breve e tá querendo tirar essa dúvida aí. Não só ela também, né? Como todas as mamães. Ela falou que tem mais 2 mães lá do lado dela querendo saber sobre essa resposta. Algumas adversidades, né, podem acontecer durante todo o aleitamento materno e o leite pode até mesmo empedrar, né? Então, para aliviar esse leite empedrado, eu sempre oriento as pacientes a fazer compressas, uma compressa morna, massagear suavemente o seio e amamentar e também bombear, né? Você tira um pouco do leite com a bombinha e isso vai ajudar a desinchar e a diminuir esse leite empedrado, né? E se isso persistir, o ideal é você ter uma consultora de amamentação e até mesmo passar com o seu obstetra para ele conseguir te orientar em relação ao que está acontecendo, porque aquele leite ficou empedrado. Certo. Lembrando que essa resposta, gente, né, sobre o leite empedrado é da nossa ouvinte aqui, Cleide, né, que eu fiz até uma mudança aqui, e a doutora destacou pra gente em relação aí à mamãe, né, a Cleide, que é moradora da Tijuca. E quando o leite fica empedrado, doutor, o que pode ser feito? A doutora respondeu pra gente aí claramente. Aí sim, a nossa querida ouvinte, a Catarina, né, doutora, está em dúvida, ela e mais 2 amigas, perguntando até que idade a criança deve ser alimentada com leite materno e quais são as consequências na saúde do bebê quando recebe o leite materno apenas por um mês. Ela está querendo tirar essa dúvida, ela e as amigas que estão juntas ouvindo aqui a nossa programação. Cada mãe vai ter a sua necessidade em relação à amamentação, em relação ao tempo que ela vai conseguir amamentar aquele bebê. Então, mesmo um bebezinho que foi amamentado somente um mês, aquele um mês já traz benefícios para aquele bebê. Então, mas o ideal é continuar a tentar amamentar por mais tempo. A amamentação prolongada ajuda a proteger o bebê contra diversas doenças e contribui muito para o desenvolvimento neurológico e desenvolvimento do sistema imunológico, mas mesmo a mãe tendo amamentado somente um mês aquele bebê, ela já manda anticorpos dela para aquele bebê e aquele sistema imunológico também já se torna mais fortalecido. Em relação ao quanto tempo esse bebê precisa ser amamentado exclusivamente, nós seguimos a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que recomenda a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade e complementar até pelo menos os 2 anos ou mais, na verdade, conforme desejo da mãe e a necessidade de cada criança. Certo, doutora. Agora, para fechar, doutora Luana Ariadne, explica aqui para as nossas mamães, né, como podemos encorajar as mães, né, de primeira viagem a amamentar. Para fortalecer essas mães de primeira viagem que estão aí enfrentando esse momento, né, de dificuldade em relação à amamentação, o que nós sempre orientamos é oferecer apoio e informações sobre o benefício da amamentação, criar uma rede de apoio com outras mães e pessoas que possam ajudá-las e sempre que tiver necessidade, buscar a ajuda de um profissional qualificado. Isso vai fazer uma grande diferença na vida dessa mãe. O conhecimento faz toda a diferença e vai ajudar tanto a mãe quanto o bebê a criar um bebê com uma boa resistência imunológica e fortalecer o vínculo materno ali com a mãe e o seu bebezinho, dando continuidade à saúde e à prosperidade dessa família. Certo, doutora. Lembrando aos nossos ouvintes que eu conversei com a ginecologista e obstetra, doutora Luana Ariadne, né, sobre a amamentação. Doutora Luana, mais uma vez aí, muito obrigado. Suas considerações finais, doutora, por favor. Agradeço a oportunidade por estar falando de um assunto tão importante que é o Agosto Dourado, o mês de conscientização em relação à amamentação e
agradeço novamente, deixo o meu contato aqui, sou a doutora Luana Ariadne Ferreira, estou no Instagram, você pode me achar também pela minha clínica, que é a Clínica Azores, localizada em São Paulo. Então, esses contatos, vocês fiquem à vontade para estar me procurando e espero em outro momento poder ajudar os ouvintes da rádio e agradeço novamente a oportunidade. Ok, doutora, e eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio, tá bom? Muito obrigado. Gente, lembrando que quem ficou interessado ou interessada quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast, tá bom? E você confere lá no Insta e também no Facebook. Essa edição fechou, meu povo. Obrigado, hein, turma?